Olá! Bem-vindo a mais um vídeo de relatos do Reddit, onde pessoas da internet contam suas histórias. Se gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais. Meu egoísmo arruinou minha família. Eu tive um caso, meu ex nos flagrou, agiu, foi preso por 5 anos e passou 4 deles sob custódia protetora. Meus filhos se recusam a me reconhecer, meu irmão me odeia e tenho tentado muito fazer as pazes, especialmente com meu ex desde que ele saiu. Sou uma pessoa egoísta. Pelo menos é isso que digo a mim mesmo repetidamente, quase todas as noites, quando ouço o silêncio em minha casa. Meus filhos não estão aqui, meu ex-marido me odeia por um bom motivo, minha família está dividida e nunca deixei de me odiar pelo que fiz. Meu ato egoísta aconteceu em 2015, tinha acabado de completar 39 anos e admito que não dava valor ao meu ex-marido, ele sempre me disse que eu era linda no dia a dia, sempre quis fazer sexo, sempre cuidou de mim e me tratou como igual. Ele nunca me tratou como uma rainha ou uma princesa, eu era sua parceira. Já estávamos casados há 20 anos naquela época, namorados desde o ensino médio, e estarmos juntos apenas parecia certo. Minha família o amava, meu irmão o admirava e meu ex o ajudou em muitas situações difíceis. Meu ex era para quem as pessoas ligavam quando estavam com problemas e ele os ajudava, ele era um bom homem. Ao longo dos anos, dei a ele 2 meninos teimosos de 18 e 16 anos e também princesas gêmeas de 13 anos. Quando ganhei peso, me senti constrangida e ele me dizia que eu era linda, nossas discussões eram sempre poucas e espaçadas, conversávamos sobre tudo, mas quando discutíamos, geralmente era sobre sexo ou a falta dele, e sobre as coisas que me recuso a fazer na cama. Não era como se eu não quisesse fazer, é só que eu não estava com vontade em certos momentos e ele sempre me entendeu. Quando completei 39 anos, minha festa de aniversário revelou meu novo eu. Passei o ano todo na academia, fazendo yoga e pilates, meu esforço me levou dos 81 quilos para os 61 quilos e para mim foi uma transformação incrível. Sempre fui uma garota gordinha, então ter um corpo firme e em forma foi uma experiência nova. Meu ex-marido também ia à academia comigo, mas não tanto, porém, ele passou de 117 quilos para 102 quilos e estava começando a moldar seu corpo. Meu ex-marido não conseguia tirar as mãos de mim, mas por algum motivo eu ainda não estava com disposição. Não é como se ele não tivesse tentado. Saíamos para jantar, dançávamos e fazíamos caminhadas regulares, ele sempre ajudava nas tarefas de casa, e eu podia ver em seus olhos o quanto ele me amava e me desejava, 20 anos juntos e ele ainda me olhava com desejo. Acredito que qualquer mulher iria querer isso desesperadamente. Mas eu simplesmente não estava com disposição. Na época eu pensei que estava passando pela menopausa precoce, já que só fazíamos sexo 2, talvez 3 vezes por mês. Não importa o quanto ele tentasse, eu simplesmente não estava interessada. Ele mencionou terapia de casal e eu recusei. Então agora meu egoísmo entra em ação. Um novo gerente começou a trabalhar em meu escritório alguns dias depois do meu aniversário. Ele era um pouco mais jovem e bonito e, por algum motivo, se interessou por mim. No começo eu o ignorei, depois passei de ignorar para uma conversa casual, então ele flertou e eu mostrei meu anel. No entanto, depois de 2 meses de flerte constante, flertei de volta, o que me levou a contar a ele sobre minha vida, e me peguei pensando cada vez mais nele. Foi um caso guiado por pura emoção de momento, eu sei disso agora, mas na época me senti bem. Meu ex-marido suspeitou que havia algo errado comigo, tivemos uma discussão acalorada sobre isso, que eu acreditava ser minha culpa. Ele foi me beijar e eu inconscientemente fiz uma expressão de nojo, mas não estava pensando nele quando a fiz, eu estava pensando em meu gerente quando ele se inclinou e fiquei enojada com tudo isso. Uma semana depois daquele dia, pedi ao novo gerente que me encontrasse em um café para conversarmos. Eu tinha toda a intenção de dizer a esse homem para me deixar em paz, dizer a ele que não posso fazer isso, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa a ele. Ele me beijou e minha mente ficou em branco. Esse foi o início do nosso caso de 6 meses, nesse tempo eu fiz coisas com esse homem que meu ex queria fazer, fiquei mais ansiosa, mais disposta, eu estava sempre de bom humor. Acredito que foi porque era algo novo. Meu ex e eu fizemos sexo durante esse período, mas não com tanta frequência.
Comecei a afastá-lo, a criticar os pequenos hábitos, até o menosprezei. Tenho vergonha de como o tratei naquela época. Só percebi o que estava fazendo quando meu irmão veio me visitar e me contou que meu ex lhe confidenciou o quanto estava deprimido e pensando em pedir a separação, dizendo que sentia que eu não o amava mais. Então, imediatamente desisti de tudo, larguei meu emprego e disse a mim mesma que faria meu marido se sentir amado e querido, eu ia consertar isso, eu seria uma esposa melhor se pudesse. Meu gerente apareceu na minha casa com uma caixa do meu escritório, coisas que ficaram na minha mesa que solicitei o envio, conversamos, ele queria saber o que fez de errado e eu disse a ele que precisava consertar meu casamento. Eu disse a ele para ir embora e ele queria uma última tentativa, eu disse que não e ele implorou muito e como uma idiota, eu concordo. Fomos para o quarto de hóspedes e começamos. Não sei há quanto tempo estávamos fazendo isso, mas quando ele estava em cima de mim, sentiu-se afastar violentamente e houve um grande estrondo. Sentei-me e meu ex estava olhando para mim, meu gerente estava no chão e havia um grande buraco na parede. Tentei dizer algo ao meu ex, mas seus olhos estavam injetados, havia lágrimas escorrendo e seus lábios tremiam. Pude ver que ele estava com muita dor e enojado. Observei meu amante se levantar e tentar sair, meu ex olhou para ele e meu gerente disse que se ele soubesse o que era bom para ele, ele iria recuar. Então meu ex o atacou. Eu gritei e chorei, dizendo ao meu ex para parar, e em desespero, pulei nas costas dele, o que resultou em uma queda no chão. Tudo ficou nebuloso por um tempo. As palavras pareciam abafadas, mas quando despertei, meu ex estava com meu gerente ao seu lado e estava no telefone. Tudo o que pude fazer foi olhar para o rosto inchado do meu amante e para o sangue e os dentes no chão ao lado dele. Houve uma batida forte na porta e vi meu ex colocar o telefone no viva voz e colocá-lo lentamente no chão, cair de joelhos e colocar as mãos na nuca. A porta se abriu e a polícia entrou, algemou e os paramédicos entraram momentos depois. Logo descobri que ele mesmo ligou para o 911. Tudo foi uma merda. No hospital, meu pai não me disse uma palavra, apenas me olhou com vergonha, meu irmão estava gritando comigo, ele parecia arrasado, me perguntando como eu pude fazer isso. Minha mãe estava me consolando, dizendo que estava tudo bem, o que fez meu pai gritar com ela. A família dele ficou furiosa, suas irmãs me ameaçaram e seus pais pareciam querer me mandar para uma sepultura precoce. Aproximei-me dos meus filhos e eles se recusaram a falar comigo, meus filhos não conseguiam nem olhar para mim. Meu gerente ficou gravemente ferido e precisou de uma cirurgia reconstrutiva no rosto, meu ex praticamente quebrou o rosto. No hospital, uma mulher veio ao meu quarto e imediatamente me atacou. Meu irmão atirou de cima de mim e descobri que ela era a esposa do meu AP. Eu não sabia que ele era casado. Ele nunca usou um anel. Antes do julgamento, os meus filhos ficaram com os avós do lado do meu marido e as minhas filhas recusaram-se a falar comigo. Meu ex também não queria me ver, tentei visitá-lo na prisão e fui negada. Meu irmão garantiu que meu ex fosse para a penitenciária em que trabalhava para poder ficar de olho nele. Quando perguntei ao meu irmão se ele poderia transmitir uma mensagem para mim, ele me disse para ir para o inferno. Durante o julgamento, foi a primeira vez em 3 meses que o vi. Ele olhou para mim com tanta raiva que doeu mais do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Ele sempre me olhou com amor, mesmo quando estávamos bravos um com o outro, ele sempre me olhou com amor, mas naquele momento só havia ódio e eu precisava me desculpar para poder chorar no banheiro. Com o passar dos dias, fui forçada a contar meu caso em todos os detalhes para que todos pudessem ouvir. Quando contei a eles quanto tempo aquilo havia durado, meu ex pareceu arrasado e meu pai se levantou e saiu do tribunal. Durante o depoimento do meu ex, descobri que ele voltou para casa mais cedo para me surpreender com um almoço e uma viagem de fim de semana para 2. Ele tinha uma escapadela romântica completa planejada, apenas para ficarmos juntos e fortalecer nossas conexões. Ele afirmou que quando o amante ordenou que ele se afastasse, ele se descontrolou e bateu nele, apenas parando quando eu me joguei de cima dele. Ele rapidamente ligou para o 911 e ouviu a gravação no tribunal, ouvia a dor em sua voz, seus soluços enquanto fazia o que a operadora lhe dizia para fazer. Foi de esmagar a alma. O meu gerente não pôde testemunhar verbalmente pois estava fortemente medicado,
Então usaram imagens de sua aparência que me reviraram o estômago porque eu era o responsável por tudo isso. Meu ex quebrou a órbita ocular, as maçãs do rosto e destruiu a mandíbula. Eles afirmaram que havia fragmentos de ossos por todo o rosto. Meu ex foi acusado de crime de terceiro grau e condenado a 7 anos, o que fez com que meus filhos gritassem em protesto e minhas filhas e sua família soltassem um lamento que me assombra até hoje. Aqueles primeiros 3 meses foram torturantes. Fui processada pela esposa do meu amante, meu ex pediu o divórcio, meu filho mais velho se mudou, meu outro filho ficou no quarto dele e minhas gêmeas estavam se rebelando muito. Minhas ex-cunhadas me atacaram no meio de uma loja. A mãe dele cuspiu na minha cara quando tentei me desculpar com ela, meu pai e meu irmão se recusaram a falar comigo. Eventualmente, precisei encontrar um novo emprego, não havia dinheiro entrando e quase acabei com as economias, mas estava praticamente na lista negra da minha área. Foi uma má publicidade para o escritório de contabilidade, então comecei a trabalhar no varejo e trabalhei como organizadora de estoque, quase perdi a casa. Meu ex se recusou a permitir que eu o visitasse e todas as cartas foram devolvidas. Chorar no chuveiro tornou-se uma ocorrência quase diária. Meus pais quase se separaram porque minha mãe me defendia constantemente, meu irmão se recusou a me reconhecer e até meus amigos que eu tinha desde o ensino fundamental estavam divididos. Logo comecei a pensar em acabar com as coisas, em pegar meus pertences e desaparecer, a culpa era muito pesada. Eventualmente, procurei uma terapeuta e ela me repreendeu, me disse que acabei me sentindo confortável demais com meu ex. Eu não o via como marido, eu via como um amigo com benefícios e o tratava da mesma forma. Ela está certa. Fiquei muito confortável com ele, eu o via como um companheiro. No entanto, ele me via como sua esposa, mãe de seus filhos, a mulher que ele amava e desejava. Eu o considerava garantido. Quase 1 ano se passou. 1 ano de silêncio dos meus filhos. Quando eu preparava o jantar eles pegavam a comida e iam para os quartos, recusando-se até a olhar para mim. Tive alguns colapsos implorando para que me dissessem algo, mas nada. Meu irmão se casou e eu não fui convidada, meus filhos foram. Continuei tentando visitar meu ex na esperança de que ele me colocasse na lista de visitantes, mas sempre fui negada e minhas cartas ainda estavam sendo devolvidas. Isso me deixou gravemente deprimida e eu sabia que merecia. Então, um dia, do nada, meu irmão apareceu, fiquei chocada ao vê-lo e feliz. Esta foi a primeira vez desde o julgamento que ele veio à minha casa e só veio me repreender. Me disse que meu ex estava na enfermaria depois de ser esfaqueado. Um preso tentou agredi-lo sexualmente em sua cela, resultando em meu ex sendo esfaqueado no estômago e no preso tendo a coluna quebrada. Meu irmão gritou comigo: "Você fez isso, antes de voltar para sua caminhonete." Chorei por dias depois disso. Porque ele estava certo. Eu fiz isso. Tentei visitá-lo na enfermaria e ainda assim foi negado. Durante mais 4 anos, tentei falar com ele e ainda escrevi cartas, mas elas foram devolvidas. Felizmente, nossos filhos visitaram muito o pai. Foi assim que descobri que ele foi colocado sob custódia protetora por meu irmão desde o ataque. Ao longo dos anos, meu filho mais velho foi para a mesma faculdade que meu ex frequentou e até fez o mesmo curso. Ele só ligava para os irmãos, nunca quis falar comigo. Ele nunca vem passar as férias em casa apenas nos avós. Meu outro filho fez o mesmo, indo para a mesma faculdade e se recusando a me ligar também. Minhas gêmeas eram duras comigo, mas visitavam o pai semanalmente, o que melhorava o humor e sempre que ficavam muito rebeldes, mandavam o tio colocá-las em seus lugares, mas meu irmão e eu ainda mal nos falávamos. Tentei visitar a esposa dele quando eles tiveram o primeiro filho, mas me pediram para sair. Minha mãe me manteve informada sobre o que estava acontecendo em suas vidas. Meu pai ainda se recusou a me reconhecer. Então, no início de maio deste ano, meus filhos ficaram felizes e voltaram para casa. Eu não sabia por que e não me importava, eles estavam em casa. Durante 4 meses, meus filhos estiveram por perto e fiz tudo o que pude para mostrar a eles o quanto estava arrependida. Mas fui quase sempre ignorada, mas eles estavam falando comigo e fiquei muito feliz em ter uma conversa com eles, para saber o que estava acontecendo em suas vidas.
Meu filho mais velho estava namorando uma mulher há mais de um ano. Meu segundo filho fez parte de uma equipe de atletismo da faculdade e até minhas meninas começaram a falar comigo de novo e eu me odiei ainda mais pelo que fiz a elas. Vê-los sorrindo novamente, brincando e jantando juntos. Eu senti muita falta disso. No final de agosto, eu estava me preparando para o primeiro dia do último ano das gêmeas, que também cai no aniversário de 18 anos delas. Expressei minha empolgação com a festa de aniversário delas, contei o que planejava fazer e, sem hesitar, minhas meninas me perguntaram se poderíamos fazer isso em um dia diferente. Isso me confundiu porque pensei que estávamos começando a melhorar. Quando perguntei por que a uma delas e disseram, porque papai está dando uma festa para nós e não queremos você perto dele. Esse comentário me chocou. Perguntei quando o pai deles foi solto e eles disseram que ele saiu no final de abril por bom comportamento. Eu chorei porque ele estava fora e isso me quebrou um pouco mais. Eles só estavam mais por perto porque ele estava fora. Eles estavam mais felizes e alegres porque tinham o pai de volta em suas vidas. Não foi porque estávamos começando a nos curar. Eles o trouxeram de volta, perguntei onde ele estava hospedado e me disseram que ele estava hospedado com meu irmão. Tentei ligar, precisava falar com ele, mas ele recusou. Fui até a casa do meu irmão com todas as cartas que escrevi nestes últimos anos e gritei o nome dele e meu irmão me pediu para sair. Entreguei-lhe as cartas e saí. Quando cheguei à garagem ouvi a voz dele. Eu me virei e ele estava andando em minha direção. Imediatamente comecei a chorar e fui abraçá-lo e ele me devolveu minhas cartas. Você esqueceu isso, ele me disse friamente e eu chorei vendo ele se afastar. Eu implorei a ele, implorei para que ele falasse comigo e ele simplesmente voltou para aquela casa. Meus filhos estavam olhando para mim perto da porta e todos não tinham nenhum amor por mim. Naquele momento percebi que meus filhos estavam apenas me tolerando. No entanto, ainda quero consertar isso, quero dizer a ele o quanto fui egoísta, o quanto senti falta dele, que sinto muito por destruir o que tínhamos. Então, estou tentando seguir em frente com minha vida diária. Fiquei sabendo pela minha mãe que a ex-mulher do meu gerente estava visitando meu ex há 2 anos e tem vindo vê-lo. Eu realmente não me importo. Eu só quero que ele de alguma forma me perdoe, que ele fale comigo, esteja ao meu lado, que olhe para mim do jeito que costumava fazer. Quero meus filhos ao nosso lado, eu só quero minha família de volta. No entanto, sei que não mereço isso, mesmo que por algum milagre nos tornemos um novamente, nunca mais será o mesmo. Fui egoísta e gostaria de poder voltar atrás. E você? O que achou do relato? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva para mais.